Empresário, você sabe rastrear o dinheiro da sua empresa para onde ele foi? Você sabe dizer com que você gastou nesse mês, no mês anterior? No vídeo anterior a gente falou sobre essa coisa de você trabalhar demais, vender demais, mas não saber para onde foi o seu dinheiro, não vê, como diz o ditado, não vê o azul do dinheiro, não é verdade? Então, o vídeo dessa semana se trata dessa questão de rastrear, saber para onde foi o seu dinheiro. Você saberia me dizer para onde foi o dinheiro da sua empresa nesse mês? Ou, vou perguntar melhor, você saberia dizer para mim exatamente quais são as 3, as 4 ou as 5 principais despesas que você paga na sua empresa todo mês? Você saberia me dizer isso corretamente ou você ia tentar adivinhar? Então, o vídeo dessa semana trata justamente sobre isso. É sobre isso que a gente vai conversar, sobre para onde está indo o seu dinheiro. Meu nome é Davi Oliveira, eu sou consultor de empresas e especializado em finanças há 2 décadas e um dos sócios da VNI Consultoria. Este é o quadro Domínio Financeiro. E toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, você tem um compromisso comigo aqui, porque nesse dia e horário sempre vão sair novos episódios do Domínio Financeiro. Eu espero que você esteja aqui comigo, Davi Oliveira. Deixa seu like, curte o vídeo, deixa o seu joinha, compartilha com os seus amigos, se inscreve no canal, que é muito importante para poder estar recebendo essas notificações. Existe uma cena que acontece muito com você e com outros empresários igual a você ali no dia a dia de milhares de empresas espalhadas pelo Brasil. Ou seja, o empresário ele olha para o extrato bancário e ele vê dezenas, uma série de pagamentos que estão lá. Tem Pix, tem boleto, tem cartão, tem transferência bancária que está agendada, tem compras, tem uma série de coisas. E aí você pensa, meu Deus, como é que eu gastei tudo isso? É a primeira coisa que vem na sua cabeça. O curioso é o seguinte: nunca tem um gasto estratosférico, uma coisa de outro mundo. São sempre gastos menores, gastos pequenos, módicos. Só que são pequenas compras, são pequenas transferências bancárias, são pequenas assinaturas que você paga aqui, ali, um pagamentozinho aqui, ali, acolá. E aí é aquela coisa, isso tudo isoladamente não tem problema. O problema é quando chega o final do mês que você soma tudo isso e o montante ele acaba sendo muito alto. E no que isso acontece, ele vai comprometer e vai comer da onde? Do teu resultado. O teu resultado que eu digo é o teu lucro, né? Então, quando você vê esse tipo de circunstância, você vira e fala, meu Deus, de onde que eu arranjei tanta coisa para pagar? Né? Você não consegue, você se perde no meio desse dinheiro todo que saiu do caixa da sua empresa, comeu o seu lucro e você nem sabe por quê. Na consultoria, existe uma pergunta que costuma causar silêncio em você, que é empresário que está aí do outro lado. Sabe que pergunta que é essa? Eu chego para você e falo assim, quanto que a sua empresa gastou no último mês com despesas administrativas, por exemplo? Tá? Ou então eu pergunto, quanto que você gastou de taxa bancária, de tarifa bancária, de juros? Quanto é que consumiu isso? Ou então eu pergunto, quanto que você gastou com pequenos fornecedores, por exemplo, pequenas compras? A resposta geralmente é assim. Ah, Davi, não sei. Ah, Davi, não tenho muita certeza. E é justamente esse não sei, essa falta de certeza, essa falta de exatidão que acaba custando caro para você, custando caro para a tua empresa. Porque ninguém consegue controlar aquilo que não se gerencia, aquilo que você não está monitorando. Como é que você vai controlar um negócio desse, né? Enquanto os gastos não estiverem devidamente classificados, ordenados e organizados, todos eles vão parecer ser iguais. Entende? Mas tem que entender que eles não são. Alguns são investimentos, outros são até mesmo desperdício, entendeu? E existem aqueles gastos que já perderam completamente o sentido, que são despesas que você tem, que antigamente faziam algum sentido porque elas tinham um propósito, e hoje nem faz mais sentido você ter aquilo. Só que como você não controla, ela simplesmente está ali, sugando da sua margem de lucro, do seu resultado todo mês. Vou contar uma situação para você. Uma vez chegou um cliente nosso aqui na VNI e eu fui fazer o diagnóstico financeiro desse cliente, né? E o que a gente percebeu assim? Ele reclamava muito do quê? De falta de dinheiro, que não sobrava dinheiro, que não tinha capital de giro. Quando a gente foi fazer o diagnóstico, a gente descobriu que existiam dezenas e dezenas de pequenas despesas, não eram valores grandiosos, vultosos, mas eram valores que, somados no final do mês, eles faziam uma diferença e acabavam comendo a margem de lucro dele. Que valores eram esses, Davi? Uma assinatura de um programa que ele contratou há um ano atrás e que ele não utiliza mais. Um aplicativo, determinado aplicativo que ele
contratou um determinado momento que eu fui perguntar para ele, ele também já não utilizava mais. Então, assim, despesas que no final das contas não eram nem despesas mais, era aquilo que no financeiro a gente chama de desperdício, que é o gasto pelo gasto, tá? Então, assim, não é nada que quebrava a empresa dele, mas que acabava consumindo o resultado final dele. Então, o problema dele não era vender pouco, que era o que ele achava no início, mas era simplesmente o dinheiro escapando, o dinheiro se esvaindo. Era como se fosse um saco com água dentro, que tinha ali seus furinhos e o dinheiro estaria ali se esvaindo por esses pequenos furos. Tá bom, Davi, como é que isso aí tudo funciona? Então vamos pensar o seguinte, se eu fosse entrar na sua empresa hoje para poder iniciar um trabalho de consultoria, a primeira coisa que eu ia fazer era com que o dinheiro da sua empresa contasse uma história. Davi, que loucura é essa? Como é que é isso? Me explica. É o seguinte, toda despesa da sua empresa, ela tem que responder 3 perguntas. A primeira, o que foi comprado? Por que foi comprado? E se essa despesa ajuda no desenvolvimento da empresa, no desenvolvimento da operação, se ela ajuda na qualidade daquilo que você vende, certo? Quando você organiza as despesas dessa forma, você descobre 3 coisas. Que tem aquelas despesas que podem ser eliminadas, que tem aquelas despesas que podem ser renegociadas e que inclusive tem despesas que não era nunca nem para ter existido dentro da tua empresa, tá? Então, controle financeiro, ele não significa você cortar todas as despesas que você tem. Significa apenas organizar todas as despesas que você tem e os gastos que você tem de uma maneira consciente. Simplesmente isso. Bom, vou deixar uma reflexão para você. Imagina que a tua empresa é uma casa, é a sua casa. Você, por acaso, iria deixar várias torneiras da sua casa abertas? Você ia ter o cuidado de ver se está tudo fechado para não estar vazando água ou você ia simplesmente passar desapercebido e deixar isso acontecer? Certamente você não faria isso, né? Pois é isso que acontece quando você não tem um controle financeiro rígido e ajustado. Esses pequenos gastos, eles são como se fossem torneiras abertas dentro dessa casa. E se você passar desapercebido por isso, você acaba perdendo dinheiro, porque o resultado da tua empresa está indo embora e você sequer sabe o porquê. Na semana que vem, quinta-feira às 9 horas, você tem um novo encontro comigo para um novo episódio do Domínio Financeiro. E nele nós vamos falar como apurar o resultado da sua empresa. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, tocar na sinetinha das notificações para receber quando chegar o vídeo novo. Curte, compartilha, deixa uma pergunta, eu vou ter o maior prazer de poder estar interagindo com vocês. Até semana que vem.